Imagina só para quem está nos ouvindo tentar desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal e super profundo com a lei da gravidade. Nossa, seria no mínimo muito bizarro. Ou então tentar sentar para tomar um café e desabafar sobre os seus problemas pessoais com uma equação matemática. Soa completamente impossível e até absurdo, né? Totalmente absurdo. Não faz o menor sentido. Pois é, mas historicamente, grandes pensadores assumiam que se existe um Deus todo-poderoso e absoluto, ele teria que ser exatamente assim. Aham, uma força fria, né? Exato, uma força fria, distante e impessoal. Mas hoje a gente vai virar essa ideia de cabeça para baixo e antes da gente mergulhar de cabeça nessa imersão, que a bênção divina acompanhe e ilumine o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Amém. E olha, esse é um excelente ponto de partida, viu? Sim. Porque essa visão de um Deus frio e distante não só desafia a nossa intuição humana, mas desafia a própria estrutura da teologia que a gente vai explorar hoje. Exatamente. A nossa missão hoje é desvendar os mistérios de um ser que é infinito, mas que é, sim, pessoal. E as nossas fontes vêm de um verdadeiro peso pesado. Ah, sem dúvida nenhuma. É o clássico livro Teologia Sistemática, escrito pelo renomado teólogo Louis Berkhof. Uma obra monumental, diga-se de passagem. Com certeza. E mais especificamente, a gente vai destrinchar o capítulo 7, que trata da doutrina de Deus e explora os chamados atributos comunicáveis. Isso aí. Nós vamos entender, o porquê de Deus ser um ser pessoal e como a essência, o intelecto, a moralidade e a vontade dele operam de verdade. Sabe o que é fascinante aqui? É que a filosofia sempre teve um problema meio crônico com essa ideia de um Deus pessoal. Tipo um bloqueio mesmo, né? Exato, um bloqueio gigante. Se a gente pegar pensadores gigantescos, como Spinoza ou Hegel, por exemplo, eles lutaram ferozmente com a ideia de um absoluto. Para Spinoza, Deus era essencialmente uma substância lógica. Quase como aquele conceito da matemática que a gente brincou no começo. É perfeitamente como a equação matemática. Já para Hegel, era um espírito absoluto, só que de uma forma totalmente abstrata, puramente conceitual. Entendi. E em ambos os casos, o resultado prático era um vazio relacional absurdo. Eles simplesmente não conseguiam conciliar a ideia de que o Criador do universo pudesse ter, uma personalidade. Mas vem cá, por que eles achavam isso tão incompatível? O que impedia esses gênios da filosofia de enxergar um Deus pessoal? O grande erro deles, e que Berkhof demonstra de uma forma brilhante, foi olhar pelo lado errado do telescópio, sabe? Como assim? Os filósofos assumiam que a personalidade humana era o padrão máximo, o ápice de ser uma pessoa. E como nós somos limitados, cheios de falhas e presos no tempo e no espaço... A gente tem um monte de restrições. Isso. Aí eles pensavam, o Deus infinito não pode ter personalidade, porque ter personalidade significa ter limitações. A lógica deles fazia sentido dentro da caixinha deles. Fazia, mas o Berkhof inverte isso completamente. Ele argumenta que a personalidade humana não é o original. Ela é apenas uma cópia finita. Um rascunho em baixa resolução. Exatamente, um rascunho. A personalidade perfeita, que é totalmente livre de qualquer limitação, essa só existe em Deus. Ok, vamos desvendar isso porque o conceito é profundo. Antes da gente falar sobre o que esse Deus pensa ou como ele age, a gente precisa entender o que ele é. Certo. Berkhof fala muito sobre o sentido causal do absoluto, né? Se Deus é o criador de tudo, a causa de tudo, ele precisa estar isolado da criação dele. De forma alguma. O sentido causal apresenta o absoluto como a causa primordial, o fundamento último de todas as coisas. E não depende de absolutamente nada fora de si mesmo para existir, mas tudo depende dele. O pulo do gato filosófico de Berkhof aqui é mostrar que ser independente não é sinônimo de ser isolado. Nossa, essa distinção é muito boa. É a chave de tudo. Um Deus que é a causa de tudo pode perfeitamente entrar em relações com criaturas finitas. O fato dele não precisar de nós não impede de jeito nenhum que ele escolha se relacionar com a gente. Mas como é que a gente prova que essa força criadora tem de fato uma personalidade? Porque a fonte nos traz algumas provas naturais que são bem interessantes de se pensar, sabe?
Sim, a teologia natural tem os seus méritos. A primeira prova seria a própria existência da personalidade humana. A lógica é bem simples. O efeito nunca pode ser maior ou mais complexo do que a causa. Regra básica, né? Exato. Se nós, que somos o efeito de toda essa criação, temos consciência, temos vontade, temos emoções. A causa não poderia ser inferior a isso. Perfeito. A causa que nos originou não pode ser só uma pedra cósmica girando ou um gás estelar. Precisaria ter, no mínimo, algo equivalente à nossa personalidade. Com certeza. E a gente tem também a estrutura inteligente do mundo, né? Que não parece um acidente, parece o projeto de um arquiteto mesmo. E, claro, aquela nossa constante e inegável busca humana por um sentido religioso. Tudo isso é muito válido e aponta na direção certa. É tipo ver pegadas no chão de terra e deduzir que, bom, alguém passou por ali. Uma pista clara. Exato, uma pista. No entanto, Berkhoff é cirúrgico ao afirmar que a natureza fornece essas pistas, mas ela não fornece certezas inabaláveis. A prova final, indiscutível, não vem de ficar observando a natureza. Vem de onde, então? Vem da revelação. A teologia reformada se apoia fortemente nas Escrituras. Se você olhar desde os diálogos lá no Éden até a culminação no Novo Testamento, Deus se revela conversando, fazendo alianças. Sentindo e guiando as pessoas. Isso. E claro, a prova máxima e definitiva da personalidade divina é o próprio Jesus Cristo, a encarnação perfeita, que diz aquela frase: "Quem me vê a mim, vê o Pai". Nossa, e aí é que a gente esbarra numa definição que muda absolutamente tudo. No Evangelho de João, Jesus crava de forma muito direta. Ele diz: Deus é espírito. Uma declaração pesadíssima. Muito, porque ele não diz que Deus tem um espírito como nós temos um espírito habitando um corpo. Ele diz que a própria essência de quem Deus é espírito. E a nossa fonte gasta um tempo considerável explicando o que é essa espiritualidade de Deus. E tem que gastar mesmo, porque isso tem implicações colossais para a forma como a gente entende o divino. Dizer que Deus é espírito significa que ele é completamente distinto do mundo material. Ele é invisível e, mais importante do que isso do ponto de vista teológico, ele é simples. Simples? Como assim? Simples no sentido técnico da palavra. Significa que ele não tem composição. Não existem partes em Deus. Peraí, pausa rápida aqui. Por que não ter partes é algo tão vital para a teologia? Se ele tivesse partes, sei lá, o que aconteceria? Pensa na mecânica básica de como o universo funciona. Tudo que é feito de partes pode ser desmontado, pode ser corrompido ou pode ser destruído. Ah, claro, faz todo sentido. Mais do que isso, se Deus fosse composto de vários pedaços, significaria que esses pedaços existiam antes dele. Nossa, verdade. E que alguma força superior a ele precisou ir lá e juntar essas peças. Ele seria um produto, tipo um quebra-cabeça montado, e não a origem eterna de tudo. Então ele seria dependente de quem montou ele. Exatamente. Por isso, a imaterialidade e essa ausência de partes garantem que Deus é indestrutível, eterno e totalmente independente. Faz todo sentido lógico. Mas aí eu confesso que preciso assumir uma confusão minha aqui e trazer uma objeção que muita gente faz. Pode mandar. Se Deus não tem matéria, não tem biologia, não tem pedaços físicos, por que os textos sagrados estão assim absolutamente lotados de descrições físicas? É um ótimo questionamento. Porque a gente lê toda hora sobre os olhos do Senhor, a mão forte de Deus, os ouvidos inclinados. Para tentar resolver isso, eu pensei numa analogia. Quero ouvir. Imagina a gente tentando explicar o que é a internet, que é algo totalmente imaterial, feito de dados invisíveis no ar, para um camponês lá do século XVIII. Nossa, o coitado ia ficar perdidinho. Pois é, a gente teria que usar termos físicos que ele conhecesse, né? Falaríamos de bibliotecas invisíveis ou tubos mágicos de cartas, mesmo a gente sabendo que a internet não é feita de canos literais ou de tijolos. É mais ou menos isso que está acontecendo no texto bíblico. É uma analogia fantástica. E ela traduz perfeitamente o problema da comunicação entre o infinito e o finito. O termo técnico que o Berkhoff traz para essa nossa tradução de termos é o antropomorfismo. Antropomorfismo. Isso. É o uso de uma linguagem humana e figurada para descrever o divino.
O cérebro humano, ele simplesmente não tem o hardware necessário para processar a realidade material pura. A gente dá tela azul. Da tela azul total. Então, quando a Bíblia fala da mão de Deus, ela está pegando o conceito gigantesco e incompreensível do poder ativo dele na história e está embalando numa palavra que a gente consegue entender. Acomodando o infinito à nossa limitação infantil. Perfeito. Acomodação é a palavra exata. Certo. Então a gente já entendeu o hardware de Deus, por assim dizer. Estabelecemos que ele é um espírito infinito, simples e pessoal. Mas e o software? Ah, a mente divina. Isso. Como a mente desse ser imaterial funciona. E é aqui que a gente entra nos atributos intelectuais, começando pela onisciência. E pelo que eu entendi, o conhecimento dele não é apenas uma versão melhorada da nossa inteligência, com um banco de dados maior. A própria natureza de como ele sabe as coisas é tipo alienígena para nós, não é? Totalmente alienígena. Pensem como nós, humanos, aprendemos as coisas. A gente aprende por dedução. Sim, um passo de cada vez. Nós vemos a fumaça e deduzimos que tem fogo. Nós somamos 2 mais 2 para descobrir que dá 4. O nosso conhecimento é sequencial. A gente caminha do passado para o presente. Mas o conhecimento de Deus, segundo Berkhof, é arquetípico. Ele é simultâneo e intuitivo. Ele não descobre absolutamente nada. Ele não precisa ligar os pontos. De jeito nenhum. Como ele existe totalmente fora do tempo, ele enxerga toda a linha do tempo do universo. O passado bem distante, o café da manhã que você tomou hoje e o fim do cosmos. Tudo num único e eterno agora. Olha, isso me aterroriza um pouco, vou confessar. Dá um certo frio na barriga, né? Dá, porque significa que ele está neste exato momento assistindo a todos os momentos mais constrangedores que eu passei lá na 5ª série, ao mesmo tempo em que vê o meu futuro. É exatamente isso. Mas brincadeiras à parte, é aqui que a coisa fica realmente interessante e onde as brigas filosóficas pegam fogo mesmo. Se Deus tem esse conhecimento perfeito de absolutamente tudo que vai acontecer, incluindo o que a gente chama de eventos contingentes ou acasos, como é que fica a liberdade humana nessa história? Nós somos apenas robôs biológicos seguindo um script que já foi escrito e lido por ele? Olha, esse sem exagero nenhum, um dos debates mais tensos da história cristã. Imagino. E para tentar salvar a ideia de livre-arbítrio humano, alguns teólogos, como os jesuítas e os arminianos, propuseram um conceito chamado ciência média, ou conhecimento médio. Deixa eu tentar adivinhar o que é isso. É a ideia de que Deus dá, uma espiadinha no futuro? Mais ou menos isso. Ele olha pra frente, vê que eu vou escolher livremente pedir uma pizza em vez de um hambúrguer amanhã, e a partir dessa minha escolha, ele traça o plano cósmico dele em volta disso. Isso parece um baita do meio termo, né? Salva a onisciência dele e salva o meu livre-arbítrio. Soa muito reconfortante de verdade, mas o Berkhof e a teologia reformada trituram essa ideia sem nenhuma piedade. Sério? Caramba, por quê? Qual é a falha lógica dessa espiadinha? A grande falha é que a ciência mídia inverte completamente a hierarquia do universo. Se Deus precisa esperar para ver o que a criatura vai decidir, para só então montar o plano dele... Ah, entendi. O conhecimento e os decretos de Deus se tornam dependentes da vontade de um ser humano falho. Deus deixa de ser o soberano absoluto e passa a ser um mero espectador reativo. Ficaria tentando ajustar os planos dele às nossas decisões impulsivas. Exato. Além de anular a certeza divina. Porque se algo está dependente da nossa escolha lá no futuro, não pode ser conhecido por Deus como uma certeza desde a eternidade. Mas então como é que o Berkhof resolve esse paradoxo imenso da liberdade humana? Ele resolve redefinindo o que significa ser livre de verdade. As pessoas costumam achar que liberdade é arbitrariedade, que é agir de forma totalmente aleatória num vácuo, sem influência de nada. Como se fosse jogar um dado. Isso. Mas a verdadeira liberdade, como argumenta a teologia reformada, é a autodeterminação racional baseada no próprio caráter da pessoa. Você escolhe a pizza porque o seu cérebro, as suas emoções e o seu estômago ditam essa preferência naquele momento. Certo. Deus decretou todas as coisas desde o princípio, sim. Mas ele estruturou o universo de uma forma que as criaturas racionais ajam de acordo com as suas próprias naturezas. Ele não força a gente contra o que a gente quer? Exato. Deus é a causa primária de tudo,
mas a sua vontade, como ser humano, é a causa secundária e é uma causa real. O mistério lógico permanece, é claro, mas a soberania de Deus fica totalmente intacta. Uau, então a gente tem uma mente infinita processando realidades passadas, presentes e futuras de uma só vez? Sim, Mas ter uma montanha infinita de dados crus não serve de muito sem um propósito, né? Ter a planta de uma casa não constrói a casa sozinha. É aí que a sabedoria de Deus entra em cena na fonte, certo? exatamente isso. A onisciência é o conhecimento teórico absoluto de todos os fatos, mas a sabedoria é o aspecto totalmente prático, é a aplicação magistral desse conhecimento infinito para alcançar os fins mais elevados possíveis. Utilizando os melhores meios para isso. Isso. E o Berkhoff ressalta algo muito importante. O fim último da sabedoria de Deus nunca é externo a ele mesmo. O alvo de tudo é a sua própria glória. E a gente vê isso de forma muito evidente na perfeição de como a criação funciona, no cuidado da providência diária e no plano de redenção. E tudo isso é amarrado pela veracidade divina. O texto aponta 3 dimensões da verdade de Deus. A metafísica, que diz que ele é o único Deus real e não uma ilusão ou um ídolo falso. É a verdade em si. A ética, que garante que tudo que ele revela na Bíblia é totalmente confiável. E a lógica, que é o fato de que ele não sofre de ilusões, né? Ele conhece o universo exatamente como ele é. O que nos dá a segurança da fidelidade absoluta dele às próprias promessas. É perfeito o raciocínio. Porque se ele conhece absolutamente tudo e é a própria personificação da verdade, ele nunca, mas nunca mesmo, precisa voltar atrás numa promessa alegando que foi pego de surpresa por um imprevisto. Faz muito sentido. Mas olha, se a gente parasse a nossa imersão por aqui, a gente teria um problema terrível em mãos. Por quê? Porque um intelecto infinito que prevê tudo, com poder absoluto, mas que não tem um caráter perfeito, isso é o roteiro perfeito para uma distopia. Ah, sem dúvida. Imagina uma inteligência artificial ilimitada, que não tem nenhuma bússola moral ou empatia por ninguém. Seria assustador. E é por isso que a gente precisa desesperadamente entender os atributos morais de Deus. E segundo Berkhoff, é aqui que o esplendor divino mais brilha para nós, seres humanos. Porque sem os atributos morais, Deus seria apenas uma força a ser muito temida. E a bondade de Deus é nosso primeiro farol aqui. E a teologia faz uma separação técnica maravilhosa sobre isso, né? Sim, existe a bondade em geral, que é o cuidado do Criador com todas as coisas que ele fez. É a chuva que irriga tanto a plantação do homem honesto quanto a do criminoso. É o oxigênio que está disponível para todo mundo respirar. Mas quando essa bondade se afunila e é direcionada às criaturas racionais num contexto de relacionamento íntimo, ela ganha um nome muito mais profundo. Ela vira o amor. E a nossa fonte ramifica esse amor em 3 conceitos que as pessoas geralmente usam como sinônimos no dia a dia, mas que teologicamente são muito diferentes: graça, misericórdia e longanimidade. Essa distinção é vital. Para materializar a diferença exata entre eles para quem nos ouve, eu construí uma analogia. Imagina a seguinte situação. Imagina que num acesso de raiva totalmente injustificável, você pegue uma marreta e destrua a casa inteira do seu vizinho. Tudo no chão. Nossa Senhora, um cenário bem caótico. Caos total. A longanimidade divina seria esse vizinho não chamar a polícia imediatamente para te prender. Ele suporta a ofensa ali, adiando o seu julgamento. Ele tem paciência. Isso. Já a misericórdia é esse vizinho reparar que, durante essa destruição toda que você causou, você se cortou gravemente nos escombros. Ele sente compaixão pela sua miséria e vai até lá enfaixar as suas feridas. Uau! Mas a graça é esse vizinho, depois de suportar o crime com paciência, depois de curar as suas feridas com misericórdia, entregar na sua mão as chaves de uma mansão espetacular, nova em folha, que você não fez absolutamente nada para merecer. Olha, essa é possivelmente uma das ilustrações mais precisas que a gente poderia usar para explicar a visão de Berkhoff. Porque ela isola o foco exato de cada atributo moral. Fica mais claro de ver, né? Fica cristalino. A longanimidade foca no atraso da justiça rigorosa.
A misericórdia não foca no seu crime, mas na sua condição de sofrimento. Ela é despertada pela dor da criatura. Aham. E a graça, que é o grande coração pulsante da teologia reformada, foca na total, completa e absoluta falta de mérito. É o favor imerecido no seu estado mais puro e radical. Mas esse mesmo vizinho infinito não é apenas amoroso, ele é assustadoramente puro. E se conectarmos isso com o quadro geral, a gente chega ao conceito mais impressionante da nossa análise de hoje, que é a santidade de Deus. Berkhoff cita um pensador chamado Rudolf Otto nessa parte, né? Ele cunhou uma expressão bem diferente, o luminoso. O que exatamente é esse luminoso? O luminoso é aquela sensação avassaladora de pavor reverencial. Sabe quando você está na beira do Grand Canyon ou olhando para uma tempestade elétrica gigantesca no céu e sente lá no fundo do estômago que você é só poeira cósmica? Sim, a gente se sente minúsculo. Multiplica isso pelo infinito. É a transcendência absoluta de Deus. É a majestade que separa ele completamente de toda a criação. Mas Berkhoff pontua que a santidade é muito mais do que ser grande. É a santidade ética. Ética no sentido de pureza, né? Exato, é a separação infinita e radical de Deus de qualquer tipo de mal ou de pecado. Quando um ser humano entra em contato com essa santidade específica, a reação não é apenas dizer, nossa, como eu sou pequeno, mas é cair de joelhos e dizer, nossa, como eu sou impuro. E essa pureza infinita nos empurra direto para o atributo que talvez seja o mais polêmico na nossa cultura de hoje, a justiça divina. A ideia de que Deus recompensou o bem e pune o mal severamente. E esse é um ponto de muita resistência moderna. Com certeza. O texto do Berkhoff aborda uma discussão muito contemporânea sobre isso. Muitos filósofos e intelectuais modernos argumentam que o conceito de punição retributiva, aquele famoso olho por olho, punir pelo simples fato de o crime ter ocorrido, dizem que isso é muito primitivo. Dizem que é barbárie. Isso. Eles dizem que a punição de Deus, se ela existir, tem que ser essencialmente terapêutica. Deveria servir apenas para educar o pecador, para reformar a pessoa, como um sistema carcerário progressista faria. Uma punição puramente pedagógica. O Berkhoff concorda minimamente com isso. Ele rejeita isso de forma categórica e visceral. Se a punição servisse apenas para melhorar e educar o pecador, então Deus estaria punindo por amor ao pecador. E não por amor à própria justiça. Exatamente o ponto. A visão de Berkhoff é clara. O propósito original e fundamental da punição do pecado é a estrita manutenção do direito e da justiça no universo. É uma questão de equilíbrio moral, então? Sim. Pensa no seguinte cenário. Um crime cometido contra um ser de pureza e santidade infinitas gera automaticamente uma dívida infinita na balança moral da realidade. A justiça retributiva é o mecanismo necessário que reequilibra essa balança. Sucesso, isso é um efeito colateral maravilhoso da graça. Mas a raiz da justiça de Deus é que a violação da sua natureza exige uma reparação estrita. Ele não pode simplesmente fechar os olhos e ignorar o mal, porque fazer isso seria negar a si mesmo e a sua própria santidade. Nossa! Tendo estabelecido, então, que ele é um espírito infinito, com uma mente que abrange todo o tempo e um caráter que equilibra essa misericórdia chocante com uma justiça inflexível, a gente precisa dar o nosso passo final aqui. Como é que esse Deus governa tudo isso na prática do dia a dia? E aí a gente chega nos atributos de soberania focados na vontade e no poder. A vontade de Deus é tipo a sala de máquinas do universo. Mas para não dar um curto-circuito nas nossas mentes limitadas, a teologia divide essa vontade em duas frentes muito claras. A vontade decretatória e a vontade preceptiva. Vamos diferenciar isso bem claramente para quem nos acompanha. A vontade preceptiva é mais fácil da gente entender. São os preceitos, as regras, os mandamentos. Tipo, não minta, não roube. É aquela vontade divina que nós, humanos, quebramos todos os dias. Essa mesmo. Mas a decretatória é um animal totalmente diferente, né? Completamente diferente. A vontade decretatória é aquilo que Deus determinou lá nos bastidores da eternidade e que inevitavelmente vai acontecer.
O curso exato das estrelas, a ascensão e a queda de grandes impérios, essa vontade jamais, em hipótese alguma, pode ser frustrada. E isso espelha também aquela outra divisão clássica que a gente estuda entre a vontade revelada, que está na Bíblia, e a vontade secreta, que são os planos futuros que ele guarda só para ele. Perfeito. Então, o que tudo isso significa na real? Se a vontade decretatória de Deus nunca falha, e ela abrange absolutamente tudo o que acontece no universo, desde a queda de uma folha no outono até a decisão de guerra de um líder mundial. Sei onde você vai chegar com isso. Não tem como fugir daquela objeção clássica, né? Se Deus decretou que o universo seria exatamente como é, com tudo de bom e, principalmente, tudo de ruim que acontece nele, Deus é o autor do pecado. Essa é a linha de alta tensão da teologia reformada. A resposta, segundo a nossa fonte, é um enfático e sonoro não. Ufa! E a solução lógica e teológica para isso é a distinção supercrucial entre causação direta e permissão eficaz. Deus não injeta o mal no coração de absolutamente ninguém. Ele não comete o pecado. E ele não tem o menor prazer na maldade. Certo. Mas, em sua vontade insondável que a gente não compreende totalmente, ele permite que seres racionais escolham o pecado. E ao permitir isso ativamente, ele garante que o evento vá ocorrer, mas a culpa moral recai inteira e pesadamente sobre a criatura que tomou a decisão. Baseada nos próprios desejos corrompidos dessa criatura. Exato. Deus usa até mesmo as trevas das ações humanas para, no fim das contas, pintar a obra-prima final da sua glória. É um mistério teológico denso, mas ele é necessário para manter Deus no controle de tudo, sem transformá-la num vilão cósmico. É um equilíbrio quase vertiginoso de tentar conceber, né? E para sustentar esse plano universal todo, ele precisaria de um motor inesgotável, que é a onipotência, o poder absoluto. Sem poder, nada acontece. Mas aqui eu preciso trazer uma dúvida que sempre surge em conversas de bar ou fóruns de filosofia na internet. Todo mundo concorda que onipotência significa que Deus pode fazer absolutamente tudo. É por isso que surge aquela famosa pegadinha lógica infantil. Se Deus pode tudo, ele pode criar uma pedra tão incrivelmente pesada que ele mesmo não consiga levantar. O que Uberhoff diz sobre esse tal poder ilimitado? Existe algum freio para a onipotência? Essa pergunta da pedra é um clássico erro de categoria. Uberhoff impõe, sim, um freio essencial para a gente entender isso, distinguindo entre a potência absoluta. Que seria o que ele tem capacidade intrínseca de fazer, né? Isso. E a potentia ordinata, que é o poder ordenado e organizado, aquilo que ele, de fato, determinou fazer no plano dele. Entendi. A grande sacada de Berkhoff aqui é destruir o mito popular de que onipotência significa agir de forma irracional ou agir de forma absurda. Deus pode fazer tudo que seja consistente com seu próprio caráter. Então tem coisas que ele não pode fazer. Sim, ele não pode mentir, ele não pode deixar de existir, e ele não pode de forma alguma criar contradições lógicas, como um círculo que seja quadrado, ou essa famosa pedra inergível, porque ele é a própria fonte criadora da lógica e da verdade. Ah, faz muito sentido. Pedir para Deus ser ilógico não é um teste de poder, é um delírio intelectual nosso. Exatamente. A liberdade e o poder dele são ancorados e estruturados na sua própria perfeição maravilhosa. E, sabe, observando todos esses atributos que a gente explorou hoje, essa essência simples, a mente que abranja todos os séculos, esse caráter que une um amor e uma justiça assombrosos e um poder perfeitamente orquestrado. Isso levanta um pensamento final para a gente. Qual pensamento? Um pensamento que reconfigura absolutamente toda a nossa existência. A gente viu que Deus já conhecia a si mesmo perfeitamente. Ele já possuía uma felicidade absolutamente completa, vivendo em perfeita harmonia dentro da sua própria natureza, desde toda a eternidade. Ele era completo. Completo, ele não sentia solidão. Ele não tinha uma carência cósmica que precisava ser preenchida urgente. O que significa que, no fim das contas, ele não precisava criar o universo. Nossa. Ele não precisava criar anjos, ele não precisava criar galáxias e, muito especialmente,
Ele não precisava criar a humanidade. Isso muda tudo o que a gente acha sobre nós mesmos, né? A gente costuma ter essa arrogância de pensar que nós somos o centro do roteiro ou que o universo de alguma forma precisava da gente para ter algum sentido. Exato. Nós não somos de jeito nenhum subproduto de uma necessidade divina ou de um acidente mecânico cósmico. A sua existência, o fato de estarmos aqui conversando, respirando, sentindo e pensando, é pura e exclusivamente um ato de superabundância. Um transbordamento. Um transbordamento voluntário e totalmente gratuito da graça e do amor de Deus. Fomos desejados por uma vontade soberana e livre. E esse é um mistério profundo, belo e que traz muita estabilidade para a gente carregar e refletir ao longo da nossa semana. Nossa, é uma conclusão arrebatadora. Volta exatamente para o nosso ponto de partida, lá no início do papo. Descobri que o sustentáculo de todo o cosmos não é uma força fria, mas sim um espírito infinitamente superior e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. É o maior consolo que a gente poderia ter. Isso deixa de ser apenas teoria acadêmica e se transforma no maior convite que a mente humana pode receber para se relacionar. E para você que acompanhou tudo e está com a mente a 1000 por hora depois de tudo isso, saiba que a jornada não termina aqui. Tem muita coisa ainda. Com certeza. Ao finalizar nossa análise de hoje, queremos informar que teremos um novo episódio explorando outras profundidades desse mesmo livro, A Teologia Sistemática de Louis Berkhof. É isso aí. Ainda existem verdadeiros oceanos de conhecimento teológico para a gente navegar juntos nas páginas dessa obra. Deus abençoe todos os ouvintes.